O efeito vinculante é o efeito que faz com que os juízes e tribunais não possam decidir de forma contrária ao que foi decidido em sede de controle abstrato e que os órgãos públicos não possam executar suas atribuições administrativas de forma contrária ao que foi decidido em sede de controle abstrato. De uma forma mais técnica, é possível afirmar que o efeito vinculante é o efeito que faz com que a decisão de mérito em controle abstrato tenha caráter vinculante para a atividade jurisdicional e para a atividade executiva. A atividade jurisdicional é a atividade de julgar, que é típica do Poder Judiciário. Se eventualmente essa atividade for exercida por outro poder de forma atípica, como no caso em que o Poder Legislativo julga crimes de responsabilidade, esse julgamento precisará observar as decisões firmadas pelo STF em controle abstrato. Da mesma forma, a atividade executiva é a atividade de executar as normas, que é a atividade típica do Poder Executivo. Se eventualmente essa atividade for exercida por outro poder de forma atípica, como no caso em que o Poder Legislativo resolve executar uma lei que autoriza a contratação de novos servidores para dentro do Congresso Nacional, essa execução precisará observar as decisões firmadas pelo STF em sede de controle abstrato. Desse modo, podemos concluir que a decisão em controle abstrato vincula a atividade jurisdicional e a atividade executiva. Mas note que o efeito vinculante não vincula a atividade legislativa, que é aqui a atividade típica do Poder Legislativo. Em palavras mais simples, o legislador está livre para legislar, ainda que o STF já tenha decidido em sentido contrário, mesmo em controle abstrato. É exatamente neste ponto que se insere o fenômeno da reação legislativa, também conhecido como reversão jurisprudencial ou ativismo congressual. Reação legislativa é a expressão utilizada para designar a situação em que o Poder Legislativo legisla em sentido oposto ao que foi decidido pelo STF em sede de controle abstrato. Relembre que o Poder Legislativo pode legislar em sentido contrário ao decidido pelo STF em controle abstrato, em razão de a atividade legislativa não sofrer a incidência do efeito vinculante. Então veja, em sede de controle abstrato, suponha que o STF tenha declarado que uma norma é inconstitucional. Em seguida, o Poder Legislativo edita uma norma exatamente similar àquela norma já declarada inconstitucional pelo STF em controle abstrato. Nesse cenário, está caracterizada a reação legislativa, ou seja, a ocasião em que o Poder Legislativo edita a norma em sentido contrário ao decidido pelo STF em sede de controle abstrato. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. Em reação legislativa, o Poder Legislativo poderá editar uma emenda constitucional ou uma lei em sentido contrário ao decidido pelo STF em controle abstrato. Havendo a edição de uma emenda constitucional, essa emenda surge com presunção de constitucionalidade. A emenda constitucional surgirá com a natural presunção de que é uma emenda sem vício de inconstitucionalidade. Para que a inconstitucionalidade dessa emenda seja declarada, será necessário a demonstração da presença do vício de inconstitucionalidade, ou seja, será necessário demonstrar que essa emenda viola uma cláusula pétrea ou então que viola uma norma constitucional sobre processo legislativo, pois essas são as hipóteses em que uma emenda constitucional possa ser considerada inconstitucional. Entretanto, havendo a edição de uma lei, essa lei surge com presunção de inconstitucionalidade. No caso, haverá uma presunção relativa de inconstitucionalidade. Presume-se que essa lei seja inconstitucional, mas o Poder Legislativo poderá demonstrar o contrário, ou seja, poderá demonstrar que essa lei é, na verdade, constitucional. Vamos recapitular. O efeito vinculante é o efeito que faz com que a decisão de mérito em controle abstrato vincule a atividade jurisdicional e a atividade executiva, sem vincular, entretanto, a atividade legislativa. Dessa forma, podemos concluir que os juízes e tribunais precisarão decidir no mesmo sentido decidido pelo STF em controle abstrato. Além disso, podemos concluir que os órgãos públicos precisarão exercer suas atividades executivas respeitando aquilo que foi decidido pelo STF em controle abstrato. Entretanto, o legislador poderá legislar em sentido contrário ao que foi decidido pelo STF em controle abstrato, o que caracteriza a chamada reação legislativa. A emenda constitucional que nasce a partir de uma reação legislativa
surge com presunção de constitucionalidade, de modo que somente será inconstitucional caso se demonstre que essa emenda constitucional viola uma cláusula pétrea ou viola uma norma constitucional sobre o processo legislativo. Por outro lado, uma lei que nasce a partir da reação legislativa surge com presunção de inconstitucionalidade, de modo que o legislador poderá demonstrar que, na realidade, essa lei é constitucional. A teoria da transcendência dos motivos determinantes é uma tese construída com o propósito de defender que a decisão do STF em controle abstrato poderia ser transportada automaticamente para casos similares, de modo que os juízes e tribunais estariam obrigados a decidir da mesma forma que o STF nesses casos similares, embora sejam casos não apreciados pelo STF. Vamos exemplificar. Suponha que exista uma lei do Estado do Rio de Janeiro que autorize a queimada na Mata Atlântica. Suponha ainda que o STF tenha decidido, em sede de controle abstrato, que essa lei do Estado do Rio de Janeiro é inconstitucional por violar o direito constitucional ao meio ambiente equilibrado. Por se tratar de uma decisão em controle abstrato, essa decisão vincula as próximas decisões do Poder Judiciário. Agora imagine que um juiz ou tribunal se depare com uma ação judicial envolvendo uma lei do Estado de Pernambuco que também autorize a queimada na Mata Atlântica. Note que o STF nunca declarou que essa lei de Pernambuco é inconstitucional. Mas seria possível também dizer que a lei de Pernambuco é inconstitucional pelos mesmos motivos que a lei do Rio de Janeiro. Ou seja, ambas as leis violam o direito ao meio ambiente equilibrado. Bom, segundo essa teoria, o juiz ou tribunal que estiver decidindo sobre essa lei de Pernambuco também está vinculado aos motivos determinantes da decisão do STF que levaram o STF a declarar a inconstitucionalidade da lei do Rio de Janeiro, o que significa que o juiz ou tribunal precisará aplicar esses mesmos motivos em sua decisão sobre a lei do Estado de Pernambuco, o que inevitavelmente fará com que esse juiz ou tribunal tenha que declarar a inconstitucionalidade dessa lei de Pernambuco em uma situação na qual o STF nunca se pronunciou sobre essa lei de Pernambuco. Esse exemplo foi para tornar mais clara a teoria dos motivos determinantes. Agora vamos compreender a teoria em termos mais técnicos. Bom, uma decisão em controle abstrato é formada por três partes: os motivos determinantes da decisão, os reforços argumentativos e o dispositivo dessa decisão. São três partes, portanto. Os motivos determinantes são aqueles motivos que são suficientes para fundamentar aquilo que será decidido pelo STF. No caso, será suficiente para declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. São as principais justificativas, o embasamento jurídico que justifica a decisão em um ou outro sentido. Ocorre que esses motivos determinantes são reforçados por alguns argumentos adicionais, que são os reforços argumentativos. O conjunto de motivos determinantes e de reforços argumentativos formam a fundamentação da decisão, onde estarão reunidos todos os argumentos jurídicos utilizados pelo STF para julgar em um determinado sentido. Após ser construída toda essa fundamentação, teremos o dispositivo dessa decisão, onde apenas estará escrito que a norma está sendo declarada constitucional ou que a norma está sendo declarada inconstitucional e nada mais. Apenas isso. Então veja, se somente o dispositivo da decisão tem efeito vinculante, significa que os juízes ou tribunais estarão vinculados apenas ao dispositivo da decisão, ou seja, estarão vinculados apenas ao trecho da decisão que diz apenas que declara-se a norma constitucional ou inconstitucional. Porém, se for possível entender que os motivos determinantes, que são partes da fundamentação, também produzem efeito vinculante, significa que os juízes ou tribunais estarão vinculados não apenas ao dispositivo da decisão, como também aos motivos apresentados pelo STF para decidir que a norma A é inconstitucional ou constitucional. E se isso ocorrer, quando o juiz se deparar com um caso similar envolvendo uma norma B, esse juiz precisaria aplicar aquela mesma linha de raciocínio do STF aplicada pela norma A. Dessa forma, o juiz inevitavelmente acabaria tendo que decidir da mesma forma que o STF decidiu em relação à norma A, quando esse juiz estiver avaliando a constitucionalidade da norma B. Isso em razão de a norma A e B serem similares.
Com isso, reunimos conhecimento suficiente para compreender a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Mas há um detalhe importantíssimo. O STF não aceita a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Veja esse informativo do STF. A transcendência ou os efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato não é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando falamos em efeito vinculante em sede de controle abstrato, precisamos ter em mente que o que vincula é o dispositivo da decisão do STF, e não os motivos dessa decisão, ainda que sejam motivos determinantes para essa decisão.